é a Palestina, não o seu país. Como você está? Qual é o seu nome? Um dia, Um dia, um dia, um dia, sua hora vai chegar e você vai morrer. O máximo que você... Seus olhos são realmente muito bonitos. obrigado. Estou muito chateado que você é israelense. Eventualmente você será morto e vai para Johanna, inshallah. Tenho uma pergunta sobre um israelense. Deus me livre. Eu não vou tratá-los, eu vou matá-los. Tudo bem, pessoal, este é Harry Sultan. O que estou prestes a mostrar para vocês não me choca nem me surpreende, porque como ex-muçulmano eu conheço isso muito bem. Somos doutrinados e lavados cerebralmente com esse absurdo desde muito jovens, e não é por causa do conflito entre Israel e Palestina. O ódio que os muçulmanos têm pelos judeus é anterior a qualquer conflito atual. Na verdade, fiz um vídeo detalhado sobre isso. Deixe-me mostrar isso para você. Basta procurar onde os judeus realmente estavam felizes sob os muçulmanos. Eu dei referências históricas de fontes islâmicas. Confira por você mesmo. E acho que um rabino também fez um vídeo sobre isso. Eu não sei, eu não assisti. Ele está discutindo sobre mim porque ele usou minha miniatura? De qualquer forma, o fundador do Islã, profeta Maomé, tinha um tipo especial de ódio pelos judeus da Arábia. Por quê? Existem muitas teorias sobre isso. Uma das mais prevalentes é que os judeus eram mais teimosos em sua fé. Eles faziam perguntas difíceis e às vezes deixavam Maomé sem resposta. E Maomé realmente os odiava. É por isso que existe este versículo do Alcorão que diz: Ó, vós que credes, não tomeis os judeus e cristãos como amigos íntimos. Maomé realmente suavizou sua postura em relação aos cristãos mais tarde, porque alguns cristãos etíopes vieram até Maomé e eles apenas o ouviram falar por alguns minutos e se converteram ao Islã. Ou assim diz a história. Acredito que provavelmente aconteceu, por isso ele disse que os cristãos não são tão ruins assim. São os judeus que você precisa ficar de olho. Deixe-me mostrar isso e você certamente vai encontrar as pessoas mais hostis contra os crentes. São os judeus e aqueles que atribuem parceiros a Alá, ou seja, politeístas. Pelo menos os judeus conseguem viver como cidadãos de segunda classe sob a Sharia, mas se você é um politeísta, você não tem opção. Ou você se converte ao islamismo ou tem que ser morto. Você encontrará que os mais próximos em amizade com os crentes são aqueles que dizem ser cristãos. Muhammad suavizou suas manobras, mudando as coisas à medida que avançava. Primeiro ele disse para não ser amigo de judeus ou cristãos, na verdade eles são amigos. Os dois grupos são tão ruins que não dá para ser amigo de nenhum deles. É assim que começa, até que alguns etíopes aleatórios aparecem e se convertem ao islamismo. Ele comentou que os cristãos não são tão ruins assim. De qualquer forma, tudo o que estou mostrando para você não tem nada a ver com o atual conflito israelense-palestino. Então Maomé realmente odiava muito os judeus. Olhe isso, diz que o profeta disse a Hassan para insultá-los com seus poemas. Há um versículo do Alcorão, capítulo 2, versículo 65, que diz que aquelas pessoas que quebraram o sábado, Alá os transformou em macacos. O Alcorão, no capítulo 5, versículo 60, menciona que Alá transformou alguns em macacos e porcos. Maomé foi especialmente severo com os judeus ao conquistar a tribo judaica em Caba. Ele impôs um imposto de 50% sobre eles. 50 a mais do que ele impôs a qualquer um, e isso não é tudo. Dê uma olhada nisso, né? O profeta Maomé disse: não cumprimente primeiro as pessoas do livro. Então não diga oi, como você está. Não diga isso a eles. Em vez disso, force-os para a parte mais estreita da estrada. Como eu disse, eu fiz um vídeo detalhado sobre isso, vá conferir. Mas o ódio pelos judeus está codificado na doutrina do Islã e todos nós, né? Como muçulmanos, todos nós crescemos pensando que os judeus são as pessoas mais malvadas, tudo de ruim que está acontecendo no mundo, deve haver um judeu por trás disso. Essa é a composição genética ou ideológica dos muçulmanos no que diz respeito aos judeus. Então, agora que você entende o contexto, vamos dar uma olhada no vídeo em questão. Sabe de uma coisa? Como vai você, cara? Bem, como vai você, meu chapa? Muito bem. Você é enfermeiro, médico? Eu sou um médico, meu chapa. Médico de quê? E um hospital. E você? De onde você é? Como se vê, ele não é médico, mas sim um enfermeiro aspirante a médico. De Israel, da Terra Santa, e você? Sabe de uma coisa? Vou ser bem sincero com você. Tudo bem. Vou ser sincero, você tem olhos realmente muito bonitos. Obrigado. Mas estou tão chateado que você é israelense, eventualmente você vai ser morto e vai para o inferno. Se Deus quiser, esses olhos bonitos deveriam ficar neste mundo por mais tempo. Por que você acha? Porque você acha que eu vou conseguir
Que maneira de insultar alguém. Você é como, bem, você tem olhos realmente bonitos, eu quero que esses olhos bonitos sobrevivam, mas que pena que você é um judeu israelense, droga. É a Palestina não o seu país? Como você tá? Qual que é o seu nome? Um dia, Um dia. Um dia, Um dia. seu tempo chegará e você morrerá. Nós espalhamos paz Ouça-me, e você espalha a morte. quando chegar a sua hora, Como estão vocês, doutores? eu quero que você se lembre do meu rosto, então você pode entender que vai morrer a morte mais repugnante. Tudo bem, tudo bem. Ó, você vai morrer uma morte repugnante, ó, uau. Tenho uma pergunta, no entanto. Eu tenho uma pergunta. Digamos um israelense. Eu não vou tratá-los, eu vou matá-los. Você vai matá-los. Então, se um israelense estiver na Austrália e Deus me livre algo acontecer com ele e ele vier para o seu hospital, você o mataria? ok, você não tem ideia de quantos cães israelenses cara vieram para este hospital e eu os mandei para o inferno. Sério? Então, muitas pessoas estão agindo muito chocadas e surpresas com o comportamento desses dois muçulmanos. Eu não estou chocado de forma alguma. Pessoas como eu têm dito há muito tempo que essas pessoas têm um conjunto diferente de valores e eles não seguem seus valores ocidentais, eles não compartilham seus valores ocidentais. Então, à primeira vista, pode parecer que é por causa do conflito israelense-palestino, como eu disse. Não é apenas por causa do conflito israelense-palestino. Mesmo que essas pessoas possam acreditar que, nós só odiamos os judeus por causa do conflito israelense-palestino, mas não, isso vem acontecendo há 1400 anos. Maomé matou 300 judeus em um dia. E tomou as mulheres como escravas sexuais, ele impôs um imposto de 50% sobre eles e seu tenente Umar expulsou todos os judeus da Península Árabe. Deixe-me compartilhar isso com você. Esses são Sahih Hadith, esses são os ditos mais autênticos do profeta Maomé. Foi narrado por Umar, que foi o segundo califa. Se eu viver, isso é o que ele está dizendo. Se eu viver, se Deus quiser, expulsarei os judeus e cristãos da Península Árabe. E então há outro, 1606 Sahih Hadith, que a mensagem, e agora ele está citando Maomé, que o mensageiro de Allah disse: se eu viver, se Deus quiser, expulsarei os judeus e cristãos da Península Árabe. Não havia conflito israelense-palestino. Naquela época, de qualquer forma, como se vê, o cara que você viu é, na verdade, um refugiado afegão. Olhe para ele. Ele é um refugiado afegão. Ele veio aqui com a premissa de que o Talibã está no poder, eu não quero viver sob a Sharia, eu não quero viver sob o domínio do Talibã, então, por favor, deixe-me viver em seu belo ocidente secular. Democracia liberal. Mas ainda vou me comportar como um muçulmano radical. Se você precisava de uma evidência de por que nunca deveria importar pessoas em massa de culturas que são inerentemente hostis a você. Isso é para você, porém ressalto que nem todos são assim. Estou generalizando que todo muçulmano é capaz desse comportamento. Eles podem ter queixas genuínas, como o conflito israelense-palestino, mas não me ouça. Ouça os próprios estudiosos muçulmanos. Nosso ódio aos judeus é baseado em nossa fé. O Alcorão nos diz para odiá-los. Viu isso? Nosso ódio aos judeus é baseado em nossa fé. Nosso ódio aos judeus é baseado em nossa fé. O Alcorão nos diz. O Alcorão nos diz para odiá-los, não para amá-los. Se os judeus deixassem a Palestina para nós, começaríamos a amá-los? Definitivamente não, jamais os amaremos. Sua crença em relação aos judeus deve ser, primeiro, que eles são infiéis e, segundo, que eles são inimigos. Isso se repete. Já assisti esses vídeos várias vezes. Então era um refugiado afegão que veio para cá implorando por um novo começo longe do domínio do Talibã, mas começou a se comportar como um talibã. Mas e a outra garota? É assim que o irmão da mulher reagiu quando o jornalista de um respeitado jornal australiano foi entrevistá-los. Por que essas pessoas não podem se comportar como pessoas civilizadas normais? Por que ele não pode dizer sem comentários e simplesmente ir embora? Não, dê uma olhada. Amigo. Saia da minha propriedade agora mesmo. Estou em uma via pública. Saia da minha propriedade agora mesmo. Essa é uma linguagem islâmica muito colorida. O que você tem a dizer sobre
As alegações não me afetam, não me toquem, estou em território público. Ei, amigo. Ouça, meu irmão, tudo bem? De qualquer forma, isso não passou despercebido. O primeiro-ministro Anthony Albanese disse isso. O vídeo antissemita que circula hoje é repugnante. Os comentários são desprezíveis. As imagens são repugnantes e vergonhosas. Comentários antissemitas de ódio não têm lugar em nosso sistema de saúde ou em qualquer parte da Austrália. Esses indivíduos foram afastados pelas autoridades de Nova Gales do Sul. Eles foram devidamente encaminhados à polícia de Nova Gales do Sul para investigação criminal. Indivíduos flagrados cometendo atos criminosos antissemitas serão processados com todo o rigor da lei. O Departamento de Saúde de Nova Gales do Sul afirmou não ter encontrado evidências de que o enfermeiro tenha assassinado judeus. Mas eu não sei o quão tranquilizador isso é. Imagine que você é um judeu e vai ao hospital e encontra o Dr. Muhammad Abdul. E você fica tipo, merda, ele sabe que eu sou judeu? Ele sabe meu nome, Eli. É um nome judeu. Meu Deus, será que ele vai me matar? O que dizer? Pedir outro médico seria muito racista. Então não vou arriscar. Espero que nada aconteça comigo. E ele está dando um anestésico. Imagine só. Na verdade, é bastante patético. De qualquer forma, como eu disse, o ódio pelos judeus é uma doutrina islâmica. E como você ouviu dos próprios estudiosos muçulmanos, que mesmo que eles conseguissem a Palestina do jeito que queriam, eles ainda odiariam os judeus, porque está no Alcorão. O Alcorão diz a eles para odiarem os judeus. Maomé disse a eles, sempre que você os ver, empurre-os para a parte mais estreita da rua. Mas temos esses walkstanes que simplesmente não querem confrontar a realidade. Eles só querem enfiar a cabeça na areia e continuar ignorando o problema e continuar pensando que o problema vai desaparecer. E sabe o que é de partir o coração? É que eu vi isso acontecer na Grã-Bretanha. Eu tenho observado a Grã-Bretanha por 10 a 15 anos. E isso é o que tem acontecido na Grã-Bretanha. O que aconteceu na Grã-Bretanha está começando a acontecer na Austrália. Se não fizermos nada, vai acabar se repetindo aqui. E o motivo é porque nossos governos de esquerda não tomam nenhuma atitude. Apenas 2 dias após o ataque terrorista de 7 de outubro, muçulmanos em Sydney protestaram em frente à Ópera de Sydney gritando "Gazeiem os judeus". É isso. Apenas 2 dias após o pior ataque terrorista em solo israelense, e isso é o que os muçulmanos estavam fazendo. Sem condenação. Eles nem se preocuparam em ficar quietos antes, mas após esse vídeo, estão terrivelmente silenciosos. Nenhuma organização muçulmana condenou incondicionalmente o comportamento dessas 2 enfermeiras muçulmanas, e quando isso aconteceu, o governo não fez nada. Nada resultou disso. Não houve deportações ou prisões. Houve vozes de condenação, mas nada aconteceu. E porque nada aconteceu, e coisas semelhantes aconteceram em todo o mundo ocidental, em Londres, Nova York e Toronto, eles continuaram se sentindo cada vez mais encorajados. Eles apareciam mais que antes, saíam, agitavam a bandeira do Hamas, não o condenavam, chamavam-no de lutadores pela liberdade e o glorificavam. E nossos governos lamentam. Eles têm liberdade de expressão. Sério? Isso não é liberdade de expressão, e sim um discurso violento que incentiva a violência. Reconheço a dificuldade em definir os limites da liberdade de expressão. Eu sei que também não sou a favor das leis de discurso de ódio, porque acredito que quanto mais você controla o discurso, pior ele fica. Mas glorificar organizações terroristas deve ser punível, deve ser uma ofensa, e se você nasceu no exterior, eu diria que mesmo se você se tornar um cidadão, cancele sua cidadania, eu não me importo, porque isso está literalmente desafiando o tecido social dos países que fizeram desses países os melhores do mundo. É assim que as coisas estão ruins e piorando. Após a tomada do Afeganistão pelo Talibã, muitos afegãos fugiram do país. Como de costume, eles não foram para países muçulmanos, fugiram para países ocidentais. E no Ocidente, nossos governos de esquerda, envoltos nas cores da humanidade, abriram as portas para essas pessoas, sem controle ou verificação. Foi o que ocorreu há poucas semanas. Imagens assustadoras esta noite de uma gangue de jovens covardes procurados por espancar um salva-vidas indefeso em uma área de guerra. Todos esses caras eram refugiados afegãos. Você se pergunta que tipo de pessoas trouxeram para a Austrália. Deixe-me lembrá-lo. No início deste ano, ficamos sabendo que o governo de Albanese acolheu 3.000 gazãs. Eles mostram fotos e vídeos de pobres e inocentes idosas. Dizem que essas pessoas estão fugindo de uma zona de guerra, então deveríamos acolhê-las.
Eles apelam para a sua boa natureza, o que é bom. Olha, eu não sou contra isso. Mas como se vê, eles não apostaram em nenhum deles. Segundo a organização de inteligência australiana, eles não apostam e nem sabem quem são essas pessoas da Ásia. Não sabemos se eles são afiliados ou simpatizantes do Hamas. Não temos informações. 3.000 gazãs entraram. Então isso é o que estamos vendo 2 anos depois de abrir as comportas para os refugiados afegãos? Imagine o que vamos ver em 2 anos com esses gazãs. Estou te dizendo, né? Os esquerdistas estão arruinando todo o mundo ocidental. Mal posso esperar pelas próximas eleições. O governo do PT precisa sair.